O que é pra ser seu vai te encontrar. E essa história aqui, gente, olha só. Sabe aquela frase de o que é seu, ninguém tira e vai te encontrar? Eu tenho uma história sobre isso e que toda vez que eu lembro dela, eu fico assim, em choque com. Não é coincidência, que eu não acredito em coincidência, mas como o universo ele funciona e realmente eu acredito fielmente nisso. Essa história aconteceu há uns 10 anos atrás, quando eu ainda era adolescente. Eu morava em um bairro com os meus pais e eu tava andando nesse bairro com minha mãe. A gente passou em frente a um pet shop. E tinha um Shar-Pei na gaiolinha do pet shop. Naquela época, pet shop ainda era permitido, graças a Deus que não é mais, tá? Mas naquela época ainda era. E a gente passou em frente e tinha um Shar-Pei. Um cachorro Shar-Pei. A gente nunca tinha visto um Shar-Pei na vida. Foi a coisa mais linda do mundo. A gente entrou no pet shop, ficou brincando com ele e a gente se apaixonou pelo cachorro. Era um Shar-Pei marronzinho, begezinho, assim. E a gente se apaixonou e minha mãe falou, não, eu vou levar esse cachorro, eu quero muito esse cachorro. E a gente foi pra casa, perguntamos ao meu padrasto se ele concordava de ter esse cachorro. E eu já fiquei pensando em nome, eu já fiquei toda feliz, eu era uma adolescente, tá? E aí no outro dia a gente foi lá e pegamos o cachorro. E aí eu coloquei o nome dele de Milo. Era um Shar-Pei, macho, Milo, filhotinho, um begezinho. Ok. A gente morava em apartamento. E a coisa mais feliz do mundo, todo mundo apaixonado pelo cachorro. Eu andava na rua, as pessoas tiravam foto com ele. Vocês têm noção disso? Porque naquela época ninguém conhecia o Shar-Pei. E só que aí a moça do pet shop, ela disse que o cachorro não crescia. E ele começou a crescer muito, e o nosso apartamento era muito pequeno. E minha mãe já queria morar em uma casa, então ela foi lá e se mudou. A gente se mudou pra uma casa que era atrás do apartamento, assim. No mesmo bairro, na mesma rua, só que em casa. Uma casa grande, porque ela juntou o útil ao agradável. Ela já queria morar numa casa. Falou que o cachorro tava crescendo muito, ia ser ruim pra ele ficar no apartamento, então a gente se mudou pra uma casa. Ok. Tudo feliz da vida. A gente feliz da vida com o cachorro, super bem cuidado, eu apaixonada por ele. Estávamos andando nesse bairro de novo, passamos em frente ao pet shop e lá tinha outra Shar-Pei, uma Shar-Pei fêmea pretinha, toda gordinha, toda enrugada. A gente ficou apaixonada, entramos no pet shop. Minha mãe já ficou toda feliz pensando, tá perfeito, a gente agora mora numa casa grande, já temos um macho, vamos pegar uma fêmea pra ele não ficar sozinho. Aí a moça do pet shop disse que uma moça já tinha ido ali de manhã e falou que ia levar aquela cachorra no outro dia. Aí ela disse, bom, mas vocês voltam amanhã. Se ela não tiver peco, a cachorra é de vocês podem levar, né? E aí pronto. E na nossa cabeça aquela cachorra já ia ser nossa, porque tava tudo perfeito, sabe? A gente já queria uma fêmea, era uma Shar-Pei, que é um cachorro muito difícil de encontrar. E vai ser nossa, uma pretinha. A gente já tinha se apaixonado por ela, a coisa mais linda do mundo. Então eu passei o dia, a gente foi pra casa e eu passei o dia pensando no nome da cachorra. Eu pensei, bom, eu já tenho Milo, então o nome dela vai ser Mel, vai ser Maia. E eu fico pensando em nome de cachorra. E aí eu cheguei em Miley. Eu falei, bom, eu já tenho Milo, o nome da cachorra vai ser Miley. No outro dia vamos pegar. Essa mulher não vai pegar. Se ela quisesse ter esse cachorro, ela já teria pego. Enfim, fomos lá no outro dia, a gente toda feliz, já tínhamos pesquisado tudo. Vamos pegar Miley, né? Chegamos lá, a moça já tinha pego a cachorra. A moça tinha comprado a Shar-Pei preta. Eu fiquei muito triste, eu era adolescente, eu lembro. Fiquei muito triste. Minha mãe também ficou, mas assim, vida que segue, né? A gente queria dar uma fêmea pra Milo, mas não dava. É isso. Eu que tinha ficado muito triste, porque eu queria muito aquela cachorrinha também. E aí, vida que segue. Meses foram passando. E aí, mais uma vez, a gente tava andando no bairro. Minha mãe tava na padaria e eu tava dentro do carro esperando ela voltar. E aí, quando eu tava dentro do carro, do lado da padaria tem uma sorveteria. E aí, quando eu olhei pra essa sorveteria, quem tava lá? A Shar-Pei preta com a dona de coleirinha, toda gordinha, coisa mais linda do mundo. Ela ainda era filhote, mas tinha, sei lá, uns 5 meses, não sei. E aí, quando minha mãe voltou pro carro, eu falei, olha, mãe, quem tá ali? Eu acho que é aquela cachorra que a gente ia pegar. E aí, minha mãe falou, vamos lá falar com a dona, né? Porque a gente tinha gostado da cachorra só pra conversar, explicar a história, que aquela cachorra ia ser nossa, e perguntar se ela tava bem, brincar com ela, só isso. Chegando lá, a dona falou que era realmente aquela cachorra que ela disse onde pegou no pet shop, a data que ela pegou, então era ela. E aí a dona disse, vê só, a dona disse que estava vendendo a cachorra porque ela morava em um apartamento, disse qual era o apartamento, e que a dona do pet shop disse que aquela cachorra não crescia, mas ela estava crescendo muito e ia ficar ruim pra ela morar no apartamento. E o apartamento que ela morava era exatamente o que a gente morava e que a gente se mudou. Então ela alugou o apartamento que a gente também tinha alugado. Que a gente se mudou por conta do cachorro. E aí ela foi morar exatamente ali. Ela pegou o cachorro que a gente queria
E ela tava vendendo a cachorra porque o apartamento era muito pequeno pra ter um cachorro grande. E aí minha mãe ficou assim, bom, então se você tá vendendo, se tá tudo certo, a gente vai querer, porque essa cachorra a gente já queria há muito tempo. Só que como você chegou primeiro, então só aí já era uma coincidência gigantesca. E aí, pra fechar, a gente perguntou como era o nome da cachorra. A dona da cachorra disse que o nome dela era Miley. Vocês têm noção disso? O nome da cachorra, qual é a chance da moça ter colocado o nome da cachorra? Exatamente o nome que eu ia colocar, que é exatamente o feminino do nosso cachorro. A gente tinha Milo, e se a gente tivesse pego ela, ia ser Miley. E a gente perguntou o nome pra moça, e ela botou exatamente o mesmo nome, Miley. Minha mãe pegou a cachorra na mão dela e ficamos pra gente. Só que como a gente morava, né, ela morava no apartamento da frente, assim, a gente morava no fundo, em uma casa, ela sempre ia lá visitar Miley. Enfim, ficamos com Miley e Miley, como era pra ter sido desde o início. E eles foram muito felizes com a gente, depois eles acabaram falecendo, porque isso tem muito tempo. Mas... E aí eu sempre lembro dessa história, que Muita tipo assim, o que coincidência, era né? pra ser nosso, foi nosso, porque eu sei que é de besta, é uma história meio idiota, assim, mas você consegue ver que foi tantas coincidências que, assim, era pra ser nosso. Por mais que a mulher tinha ido, tinha pego a cachorra primeiro, eu já sabia que aquela cachorra era pra ser nossa. Eu já tinha nome, a gente já tinha uma casa boa, já tinha um lugar bom, já tinha veterinário bom, tinha condições de criar o cachorro. E acabou que realmente ela veio pra gente, sabe? Eu não sei se foi lei de atração, se é porque já tava escrito pra ser nosso. E eu sei que parece ridículo, mas toda vez que eu penso nesse negócio de coincidência, que não existe, o que é pra ser seu, vai te encontrar, eu lembro disso. E eu sempre fico assim, besta com tantas coincidências que aconteceram com essa história. Gente, que coincidência, né? Realmente, quando é pra ser de você, vai ser de você. Comente sua opinião, o que você achou. Esse foi o vídeo de hoje. É um grande prazer te ter aqui e até o próximo vídeo. Tchau!